Governadores reunidos em Brasília fecham questão. Querem que os estados sejam incluídos na reforma da Previdência, desde que o relator exclua 4 pontos do texto. Presidente da Petrobras vem à Câmara e é questionado sobre o preço do diesel. E conheça as 7 metas lançadas pelo Programa de Gestão Socioambiental da Câmara. Governadores reunidos em Brasília no 5º Fórum dos Executivos Estaduais se reúnem com o relator da reforma da Previdência e pedem a retirada de 4 pontos da proposta, além de mudança em outros. A Previdência dos estados está em xeque. O déficit nos regimes de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais já atinge 100 bilhões de reais por ano. Até 2060, o rombo poderia ser quadruplicado se nada for feito. E essas são informações de uma carta pública divulgada recentemente por 25 dos 27 governadores. Em Brasília, para o 5º Fórum de Governadores, Ronaldo Caiado, de Goiás, chegou à reunião com uma proposta alternativa para estados e municípios. Essa regra que prevalece para a União, ela possa, por prerrogativa do governador, ser implantada nos estados e municípios. Aquele governador que achar que não, continue como está. Aquele prefeito que achar que não deve também aderir a essas novas regras, continua como está. Os que acham que realmente precisam dessas novas regras, ele vai baixar o decreto e vai implantar esse sistema. O governador do Rio Grande do Sul pensa diferente. Eduardo Leite, do PSDB, acredita que estados e municípios devem ser incluídos, sim, na reforma. Uma reforma consistente que garanta que municípios e estados não vão quebrar é fundamental, porque senão esses estados e municípios, uma vez que tenham sistemas deficitários, vão recorrer à União para suportarem os seus problemas fiscais, e a União é a soma das partes. Significa todo o Brasil, estados e municípios que tenham feito a lição de casa, pagando a conta daqueles que não fizeram. A inclusão de estados e municípios na proposta de reforma da Previdência dividiu opiniões nos últimos dias. Mas no encontro desta terça, com o relator da proposta na Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, os governadores fecharam questão. Querem ser incluídos na proposta de reforma da Previdência, desde que o relator exclua 4 pontos do texto. A Previdência Rural, a exclusão, o BPC, também a sua exclusão, a capitalização e a desconstitucionalização. Esses são os 4 pontos principais apresentados pelos governadores, e devo dizer que o relator foi sensível. A proposta dos governadores é eliminar privilégios. Hoje nós temos policiais militares que se aposentam aos 45, 46 anos, e isso está tornando inviável, porque nós estamos pagando muito mais aposentados e pensionistas do que o pessoal da ativa. Então, o trabalho dos governadores, e aí o relator vai negociar com as lideranças, é acabar com esses tipos de privilégios, mesmo que haja uma transição nesse sentido, mas a ideia é aumentar a idade para a aposentadoria dos militares, agentes penitenciários e Corpo de Bombeiros Militar. Nas comissões da Câmara, várias categorias profissionais passaram a terça-feira estudando os efeitos da reforma da Previdência e anunciando o que gostariam de modificar. Os professores vieram para a Câmara com uma campanha. Essa campanha que nós lançamos aqui no Congresso Nacional, 60 nenhuma professora aguenta, é para demonstrar o quão é absurdo e impossível exercer esse magistério após os 50 anos. 60 anos é a idade mínima proposta pelo governo para a aposentadoria de professores. A campanha e os discursos estão aí para tentar convencer os deputados de que sim, professor é uma categoria que merece tratamento especial. Há uma correlação muito grande do adoecimento com a atividade profissional. É uma categoria que tem uma alta incidência de doenças profissionais, diferentemente da maioria das profissões. O discurso foi ouvido
e ganhou aliados entre os deputados. A aposentadoria especial dos professores foi criada justamente para compensar a falta de atratividade do magistério no Brasil. Então, discutir uma mudança das regras previdenciárias para os professores, sem discutir ao mesmo tempo uma nova proposta de plano de carreira docente no Brasil, não faz sentido. À tarde, outra reunião. Ali, um exemplo de como a reforma da Previdência é complexa. Foi a vez de ouvir parteiras, quilombolas, realidades distantes. Vamos pensar num pescador que mora numa comunidade que fica a mais de 20 horas de um posto do INSS. Como é que essas pessoas que trabalham de sol a sol para se sustentarem, muitas vezes em regime de subsistência, vão conseguir reunir R$600 por ano e recolher no INSS? Em debate, não só a vida deles, mas também o papel da própria Câmara dos Deputados. Se essa casa aqui, os parlamentares, não tiverem a capacidade de enxergar esses diversos Brasis e achar que vai criar um padrão, então significa que você vai excluir muita gente vai ficar abandonada de um sistema de um amparo do Estado. O governo também foi convidado e defendeu as mudanças. Há muita desinformação, né? Quase totalidade das mudanças são voltados para aquelas pessoas que têm capacidade contributiva. 47% da renda previdenciária vai para os 15% mais ricos. E o foco da nova Previdência é melhorar isso, é reduzir as transferências para os mais ricos. Com esses debates, as pressões por mudanças na proposta de reforma da Previdência vão ganhando um rosto e uma voz aqui dentro da Câmara. Mas isso tudo aí tem prazo de validade marcado. A apresentação do relatório pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, está agendada para esta quinta-feira. Aí vai ser possível saber se e quais categorias foram atendidas. A oposição pede uma mudança nesse calendário. O apelo que nós fizemos a ele é que seja adiada a leitura do relatório, até porque não há clima para isso. Além disso, o próprio relator apresentou muitas dúvidas sobre vários pontos do relatório. Nós queremos uma segunda reunião com o relator da matéria para que a gente possa compreender o que será este relatório. Por enquanto, isso é só um pedido. Se houver um apelo da maioria dos partidos, a gente vai ter que rever, porque a decisão aqui é da maioria, não é uma decisão pessoal do presidente. O fato é que a reunião está marcada para quinta-feira, a leitura do relatório às 9h30. A CPI de Brumadinho ouviu 3 diretores da empresa Vale: Lúcio Cavalli, Silmar Magalhães e Peter Poppinga. O Ministério Público pediu que eles fossem afastados de suas funções e impedidos de acessar prédios ou instalações do grupo até que as investigações sejam concluídas. Eles foram afastados, mas por decisão da empresa continuam recebendo salários. Na audiência, os diretores repetiram que outros funcionários da empresa já disseram à CPI de Brumadinho de que todos os laudos atestavam a segurança da barragem. Eles foram unânimes em afirmar que, se soubessem dos riscos iminentes, teriam determinado a evacuação das estruturas que ficavam logo abaixo da barragem. Alguns deputados criticaram os diretores, afirmando que eles, por ocupar postos de comando na instituição, são os maiores responsáveis pelo que foi chamado de crime de Brumadinho. A próxima reunião da CPI será na quinta-feira 13, quando serão ouvidos outros 4 funcionários da empresa, além de 2 sobreviventes do desastre. O presidente da Petrobras fala à Comissão de Minas e Energia sobre temas como a política da empresa de vender refinarias. Roberto Castelo Branco também foi questionado sobre o preço do diesel. O presidente da Petrobras disse à Comissão de Minas e Energia da Câmara que a petroleira tem 2 vezes a dívida média de empresas do setor. Ele explicou a estratégia para redirecionar investimentos. As grandes companhias de petróleo têm feito o que nós queremos fazer. Elas reduziram a sua capacidade de refino em 30% e reduziram o número de refinarias em 50%. Elas venderam os que não achavam tão boas assim e retiveram as melhores. A Petrobras detém 98% da capacidade de refino deste país, o que é pouco usual. Monopólio é contra
é inaceitável numa sociedade livre e democrática, porque restringe a liberdade de escolha dos cidadãos. Sobre o preço do diesel, queixa dos caminhoneiros, o presidente da Petrobras disse que hoje no país ele está abaixo da média mundial e que o problema é o excesso de caminhões. A frota de caminhões no Brasil aumentou em 47% entre 2008 e 2017. Se a frota de caminhões cresceu muito mais do que a velocidade de crescimento da atividade econômica, se gerou uma situação clássica de desequilíbrio entre oferta e demanda. O presidente também criticou gestões anteriores. A Petrobras chegou a comprar sonda no Brasil a 600 milhões de dólares. E depois comprou uma na Coreia a 180 milhões de dólares. Também é jogar dinheiro fora, transferir renda para alguns privilegiados. Deputados elogiaram o executivo. Fico muito feliz que a Petrobras agora, nesses novos tempos que o Brasil vive, ela retoma o seu caminho. Mas também fizeram questionamentos. Vejo a Petrobras com pouco apetite ou até coragem de enfrentar esse cartel das chamadas distribuidoras no Brasil. Por que o governo insiste em negar que o petróleo ainda é um elemento central na geopolítica mundial? Como é que fica uma situação dessa, de bilhões de dólares investidos? Quanto a Petrobras está gastando para ressarcir esse impacto social no município de Itaboraí? O presidente da Petrobras respondeu a todos os deputados. Você pode conferir as perguntas e as respostas na página da Comissão de Minas e Energia no portal da Câmara. O endereço é www.câmara.leg.br. O plenário do Congresso Nacional aprovou no início da noite desta terça o projeto que garante crédito extra de 248 bilhões de reais ao governo. Com isso, não corre o risco de ferir a chamada regra de ouro. Acompanhe a votação anterior da proposta, que foi feita no início da tarde na Comissão Mista de Orçamento. Deputados e senadores abriram a reunião para votar o relatório favorável ao projeto de lei que autoriza o governo a vender títulos da dívida pública no valor de até 248 bilhões de reais. Só que esse dinheiro é para cobrir gastos correntes da administração federal e o executivo não pode se endividar para pagar despesas cotidianas pela chamada regra de ouro, a não ser que seja autorizado por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional. E esse é o objetivo do chamado PLN 4, analisado pela Comissão Mista de Orçamento. O governo precisa dessa autorização legal do Congresso Nacional para ele poder fazer face a essas despesas, que inclui a aposentadoria e pensões do INSS, o Bolsa Família, os benefícios de prestação continuada daquelas pessoas que têm deficiências físicas ou mentais, os velhinhos que têm acima de 65 anos, que são pobres, que não têm dinheiro para sobreviver, e também o Plano Safra. A oposição não era contra dar essa autorização ao governo, mas para não obstruir os trabalhos, incluiu a exigência de desbloqueio de dinheiro para outras áreas do orçamento. As universidades e os institutos federais de educação tecnológica tinham um risco de parar agora a partir de julho. Como também o programa Minha Casa Minha Vida estava parado, com empresas, inclusive, que estavam construindo essas obras com risco de falência, por falta de pagamento. O governo também contingenciou recursos para a ciência e tecnologia, para bolsas de estudo. As pesquisas importantes do Brasil estavam ameaçadas de paralisação. A reunião foi suspensa para que a líder do governo no Congresso e o relator do projeto fossem discutir as exigências da oposição com a equipe econômica do governo, com a promessa do executivo de liberar esse dinheiro, fazendo remanejamentos de outras áreas da administração e desbloqueando recursos em outras áreas. O projeto foi aprovado na Comissão de Orçamento. 1 bilhão para Minha Casa Minha Vida. Vai ser liberado para a transposição do São Francisco também através de remanejamento, 550 milhões de reais. Assim como também vai ser liberado 1 bilhão de reais para a educação, descontingenciado, 1 bilhão para a educação, que é para o custeio das universidades. Assim como também 330 milhões de reais para as bolsas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Remanejamento.
orçamento, né? O orçamento é um só, então se você vai gastar um pouquinho mais ali, você tem que remanejar de um lado ou do outro. Então, a gente está fazendo as contas. Poderia ser por um outro PLN, mas portaria, creio que seja o jeito mais simples, e até eu conversei com alguns técnicos do Ministério da Economia em relação a isso, é o que a gente deve construir aí nesse encaminhamento. Mesmo tendo na pauta o aguardado PLN 4, que libera um crédito bilionário para o governo, a tônica que dominou os debates na segunda sessão do Congresso deste ano foi a polêmica troca de mensagens entre o procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ex-magistrado Sérgio Moro, revelada pelo site Intercept Brasil. O juiz não foi juiz, o juiz foi ator político partidário durante o processo que encaminhou este golpe e que determinou os acontecimentos que ocorreram na eleição que levou Bolsonaro à presidência. Quinto, o conteúdo dos diálogos não foi negado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol. Isto é o mais impressionante. E receberam a recompensa, deram o ministério a Moro e querem dar uma vaga no Supremo. Mas eu digo desta tribuna, Moro não pode continuar sendo ministro da Justiça do nosso país. O que tem me deixado intrigado em relação a essa questão toda é a relação que o jornalista e as pessoas que são responsáveis por esse vazamento têm com a esquerda. Relação, inclusive, pessoal do jornalista com um parlamentar de um partido de esquerda que coloca em xeque, inclusive, essa questão desse grampo, que é ilegal. Todo mundo sabe que o grampo que foi utilizado é um grampo que não tem qualquer precedente legal, não tem qualquer autorização judicial e foi feito de maneira escandalosamente criminosa. É importante que essa casa faça valer o direito constitucional que tem de fazer apurações. Por isso que nós estamos coletando e aqui fazemos a devida solicitação para que todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras possam assinar a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito que verifique tudo que foi divulgado e, para além disso, que nós possamos, através desse instrumento, evitar que a justiça seja colocada devidamente em descrédito. Tentar diminuir como estratégia de defesa de criminosos a imagem de Sérgio Moro, dos procuradores, juiz, promotor, são gente de carne e osso, trabalham juntos, se tornam amigos, estavam falando sim em comunicações privadas. Deve-se buscar o esclarecimento da quebra de sigilo criminosa. Isso nós precisamos sim. Então não tem a menor preocupação. Nós não temos preocupação com CPI, com convocação do Sérgio Moro. Nem precisou de convocação. O líder do governo no Senado informou sobre a disponibilidade de Sérgio Moro em prestar esclarecimentos num comunicado que foi lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Fui informado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Sérgio Moro, de sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sobre notícias amplamente veiculadas na imprensa relacionadas à Operação Lava Jato. A ida do ministro Moro ao Senado ficou marcada para o próximo dia 19 pela manhã. Superada a polêmica dos vazamentos da Lava Jato, deputados e senadores levaram a cabo um acordo para derrubar vetos presidenciais a 4 projetos, incluindo o que isenta de reavaliação pelo INSS a pessoa com HIV aposentada por invalidez e também o projeto que isenta de IOF e IPI os carros elétricos de taxistas e pessoas com deficiência. Foi mantido o veto ao dispositivo que determinava ao governo a adoção de protocolo específico no atendimento a resoluções sobre terrorismo do Conselho de Segurança da ONU. A Câmara tem um programa de gestão socioambiental que já produziu resultados significativos na economia de água, energia e papel, entre outros itens. A novidade é o lançamento das 7 metas de sustentabilidade para os próximos 2 anos.
5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem. Essa foi a data escolhida pela primeira Secretaria da Câmara para lançar 7 metas estratégicas de sustentabilidade para o biênio 2019-2020. O objetivo é direcionar a Câmara para a próxima década com políticas de respeito ao meio ambiente. Aqui é a casa que promove leis. E é aqui que tem que ser aplicado aquilo que a gente entende como responsabilidade social e ambiental, principalmente hoje em dia do meio ambiente. Então a equipe vai estar apresentando todo o trabalho e o compromisso que nós firmamos durante esses 2 anos de gestão e o que a gente vai entregar como legado na área de responsabilidade ambiental. As 7 metas são: implantar soluções sustentáveis para a mobilidade, aprimorar a gestão de resíduos sólidos, reduzir o consumo de plástico descartável, reconhecer iniciativas de sustentabilidade, implantar geração e abastecimento de energia e água com base em fontes alternativas e sustentáveis, aprimorar a sustentabilidade das soluções de tecnologia da informação e fortalecer os processos de sustentabilidade. Algumas ações já estão sendo implementadas. O programa vai aprimorar a gestão de resíduos sólidos, ampliando a coleta seletiva de material descartável, além de incentivar a reciclagem, que colabora para a renda de famílias de catadores. Também serão instalados novos filtros em toda a casa. O objetivo é reduzir o uso de garrafas PET de 1,5 litro, que são descartáveis. A primeira secretaria também vai instalar novos mictórios que não utilizam água para descarga, além de torneiras com fechamento automático. Outra ação de sustentabilidade é furar poços artesianos para abastecer os espelhos d'água. A intenção é utilizar água bruta nesses locais, economizando água tratada. A primeira secretaria contará com o apoio do projeto Ecocâmara, que já atua na casa promovendo sustentabilidade. A Câmara já vinha fazendo, há 16 anos existe o Ecocâmara, várias unidades trabalhando a sustentabilidade, mas agora com o lançamento dessas metas pela primeira secretaria, ganha-se um reforço muito grande, nos projetos de sustentabilidade que a Câmara dos Deputados pode não apenas implementar, mas inclusive levar como exemplo para a sociedade, para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!